Hoje gostaria de dar continuidade e falar acerca das 24 divisões. Hoje gostaria de me focar na palavra sacerdote. A palavra da vida se encontra em 1 de Crônicas, capítulo 24, versículo 1 a 3. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Ahimelech, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprisse as suas responsabilidades. Já sabemos que há um grupo chamado Levitas. Dentro dos Levitas haviam quatro grupos. Aprendemos que haviam obreiros. Os obreiros são chamados de pessoas que trabalham no templo. Hoje vamos falar acerca deste grupo chamado sacerdotes. Para que alguém se tornasse sacerdote, qual era o requisito, a condição? Primeiro, deveriam ser biologicamente levitas. Os sacerdotes não poderiam vir de outra tribo além da tribo de Levi. Para que alguém se tornasse sacerdote, primeira condição tinha que ser biologicamente da tribo de Levi. A segunda condição deveria ser biologicamente descendente de Arão. A família de Arão é que recebeu o privilégio e a responsabilidade sacerdotal, e o sacerdote só flui através dos descendentes de Arão. Olhar para Êxodo capítulo 28, versículo 1 diz: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, como vimos aqui, só Arão e os descendentes de Arão podem servir como sacerdotes. Se ler em 1 de Crônicas, capítulo 24, versículo 2 a 3, diz: E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e a Ahimelech, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. Inicialmente eram 4 filhos, mas os 2 morreram porque trouxeram um fogo estranho no altar de Deus. E apenas 2 filhos restaram para Arão, que são o Eleazar e o Itamar. E estas 2 famílias tornam-se a linhagem sacerdotal em Israel. Da linhagem de Eleazar veio o sacerdote Zadok. E da linhagem de Itamar temos o sacerdote Ahimelech. Aí 24 divisões de sacerdotes foram feitas e serviram condignamente. Uma da história bem interessante que quero tocar acerca de Zadok é que quando chegamos no Novo Testamento, vemos que tem 2 grandes grupos entre os judeus que reivindicavam ser pessoas retas e verdadeiros seguidores de Deus. Eles são os fariseus e os saduceus. A palavra hebraica para fariseu, e muito obrigado porque me permitiram para mostrar aqui, é parash. Parash significa separar, distinguir, segregar. Os fariseus eram pessoas que se separavam para Deus. Na Bíblia, separar o que significa? Significa consagrar-se, santificar-se. A ideia primordial do faraizismo era de se consagrar, se separar para Deus. Era de separar-se a si mesmo dos pecados deste mundo, separar-se a si mesmo dos desejos deste mundo.
separar-se a si mesmo da vida mundana e dedicar-se inteiramente na devoção de sua religião e de suas crenças a Deus. O objetivo deles era conduzir uma vida de santidade. No final, os fariseus já tinham muitas regras, muitas leis, muitas restrições para que fossem santos. Eles tornaram-se legalistas porque queriam ser santos para Deus. Como tinham este objetivo de separar, santificar-se para Deus, introduziram muitas leis e regras de como se separar e se tornar santo para Deus. Ou seja, como se manter santo. Eles dedicavam-se no estudo da lei e dedicavam-se nesse estilo de vida e trazendo muitas restrições. No dia de hoje, são como os estudiosos, como os professores, nos colégios de teologia e escolas bíblicas. Se tivessem aceito a Jesus, eles teriam sido perfeitos no plano de Deus. Mas eles não fizeram isso. O segundo grupo é chamado de saduceus. E esta palavra saduceu deriva da palavra hebraica Zadok. Zadok. Lembra-se o nome de um dos descendentes de Eleazar, um sacerdote muito importante na Bíblia e famoso, é Zadok. Saduceus deriva da palavra hebraica Zadok. Então, o que são saduceus? Qual é a definição ou identificação dos saduceus? Eles são o ajuntamento de sacerdotes. Saduceus era o ajuntamento de sacerdotes. E Zadok significa reto ou justo. Os sacerdotes querem ser pessoas justas e retas. Eles são descendentes de Zadok ou são seguidores de Zadok. Em outras palavras, podemos dizer que são pessoas que são da linhagem de Zadok. Portanto, sendo os sacerdotes líderes em Israel, eles eram pessoas poderosas, eram pessoas de influência e eram pessoas bem ricas. Então, os saduceus, comparativamente aos fariseus, eram mais estimados, mais poderosos. Eles eram mais ricos e mais famosos. Mas, infelizmente, corromperam-se já no tempo de Jesus. Eles vendiam e compravam posições de sacerdotes. Por causa desta corrupção, os saduceus não criam coisas verdadeiras. Todos eram judeus, a mesma linhagem. Mas eles não acreditavam em três elementos. O que é isso? Eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam na existência de anjos. Terceiro, eles não acreditavam no Espírito. Enquanto que os fariseus criam nisso. Para mostrar um cenário bem interessante, fariseus e saduceus não se davam bem. Um grupo era pobre, um grupo era rico, um grupo era mais religioso, um grupo era inclinado mais na política. E ele é bem sábio, percebe estas diferenças quando estão para lhe julgar. Então, percebendo isso, capítulo 23, versículo 6 a 9 diz: E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu.
Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. O que acontece é que Paulo foi trazido aqui para ser julgado, e ele descobre que uma parte aqui é de fariseus e a outra parte é de saduceus. Então, no momento em que ele diz, eu sou fariseu, os fariseus começam a defender o seu irmão. E talvez digam, não podemos lhe deixar nas mãos destes saduceus. Temos que fazer alguma coisa para proteger ao nosso irmão. No momento em que ele disse que sou fariseu, estes homens começaram a defender a Paulo. E eles já ao defender a Paulo dizem que não encontramos nada de errado neste homem, porque ele declarou-se fariseu. Não tem nada de errado neste homem. Então, os escribas dizem, nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Eles já falam aquilo que os saduceus não acreditam. E esses escribas fariseus usam essas palavras propositamente para zombar dos saduceus em defesa de Paulo. Quem sabe um espírito ou um anjo tenha vindo, tenha visitado a Paulo e tenha lhe falado essas coisas, tenha lhe trazido esta mensagem. Assim sendo, ele tem algo a dizer, tem uma visão a nos revelar, a nos proclamar. Isso é para que compreendemos um pouco da história, o background dos fariseus e saduceus, e de como eles se comportavam e acerca de suas divergências. Na criação dos dois grupos havia um grande objetivo. E o alvo deles era se tornar bons, tornar santos, se tornar pessoas devotadas à causa de Deus. Mas no decurso do tempo, a corrupção e o pecado penetraram os grupos. O orgulho penetrou-lhes e eles não conseguiram identificar, reconhecer o seu Messias, o Senhor Jesus Cristo. E estes dois grupos fracassaram, porque tornaram-se os dois grandes grupos que opuseram ao Senhor Jesus Cristo. O sacerdote é aquele que administra rituais ou sacrifícios. O sacerdote é aquele que administra rituais. O termo hebraico para sacerdote é Cohen. Cohen significa aquele que administra rituais, administra cerimônias. Ainda que o ofício sacerdote é estabelecido no Monte Sinai, através da lei de Moisés, os sacerdotes existiam anteriormente, aqueles que conduziam ou administravam cerimônias de sacrifício a Deus eram denominados de sacerdotes. Ainda que este termo foi inicialmente estabelecido no tempo da lei de Moisés, aquele que administrava sacrifício a Deus era chamado de sacerdote, ou deveria ser reconhecido como sacerdote. Na Bíblia, o primeiro lugar onde o termo Cohen, equivalente ao sacerdote, na nossa tradução, é usado pela primeira vez em Gênesis 14, versículo 18. Refere-se a Melquisedeque, em Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Através deste relato podemos notar que ele dava sacrifícios, dava adoração
administrava o culto a Deus. Não apenas Melquisedeque, mas em Gênesis capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão também construiu um altar e deu sacrifício, deu adoração, e rendeu culto ao Deus Altíssimo. Então, aquele que administra rituais é sacerdote. Por assim dizer, Abraão poderíamos considerá-lo como sacerdote. Assim sendo, Abraão era sacerdote. Em Gênesis 26, versículo 25 diz: Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Gênesis 26 fala acerca de Isaac e vemos o Isaac a construir um altar e a invocar o nome do Senhor. Assim sendo, Isaac também é sacerdote. E também Gênesis capítulo 35, versículo 3 diz: E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. E este aqui é Jacó. Ele fez um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. E assim também podemos dizer que Jacó era sacerdote. Amados irmãos e irmãs, nós somos descendentes de Abraão, não é? Todos que cremos no Senhor Jesus Cristo somos descendentes de Abraão. Isto pode significar muita coisa, mas uma das coisas que quero alicerçar hoje é que ser descendente de Abraão significa ser sacerdote do Altíssimo. Porque Abraão era sacerdote e os sacerdotes só podem ser ou podem existir através da linha sanguínea. Apenas os descendentes de Abraão podem ser sacerdotes. Para ser levita, deve pertencer à tribo de Levi, mas para ser sacerdote, deve pertencer à linhagem de Arão. Como vemos ao decorrer da explicação, chegamos a descobrir que Abraão era sacerdote. E por assim dizer, todos os descendentes de Abraão são sacerdotes. É por isso que, como descendentes de Abraão, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Somos chamados para ser os sacerdotes de Deus. E abençoo a vocês para que possamos aceitar servir como sacerdotes hoje. Os sacerdotes foram indicados. Os sacerdotes foram indicados pela unção de azeite. Qual é o nome da cerimônia na unção de pessoas com azeite? Isto se chama ordenação ou consagração. Para curar os doentes, chamamos isto de unção, mas para estabelecer obreiros ou pastores, isto é chamado de ordenação ou consagração. Então, os sacerdotes eram indicados pela ordenação. Na igreja neotestamentária ou na igreja da Bíblia, vemos que tem duas posições que são ordenados ou consagrados, que são os pastores, que são chamados de presbíteros ou anciãos ou bispos, são termos sinônimos referentes a uma mesma pessoa, e os diáconos, que podemos hoje chamar de obreiros. A palavra ordenação vem de raiz etenarca. Etenarca significa que a pessoa é colocada no ofício até o fim ou eternamente. Então, se alguém é colocado no diaconato, ele não perde o diaconato. Quando é colocado no pastorado, ele não perde o pastorado. É por isso que tem aqueles que dizem
tem diáconos não ordenados, pastores não ordenados. Significa que diáconos não ordenados são aqueles que esperam por um tempo probatório, e pastores não ordenados são aqueles que esperam por um tempo probatório. Ordenação significa uma indicação divina perpétua. Então ninguém pode remover o pastorado. Não importa se aquela pessoa já não está a liderar a igreja ou não. Se alguma vez foi ordenado pastor, ele é pastor aos olhos de Deus. Ordenação significa que alguém é indicado por Deus publicamente para seguir o ofício pastoral eternamente ou perpetuamente, ou até o fim de sua vida. Quando falamos de ordenação física, onde temos o pastor e o diácono, quando falamos do pastor, falamos de uma forma sinônima para o bispo, o ancião, o presbítero, são palavras sinônimas que referem-se à mesma pessoa. Então, se falamos de sacerdócio, se somos sacerdotes, passamos de uma ordenação. Eu creio que todo crente recebe essa ordenação espiritual. Porque sem esta ordenação não podemos ser sacerdotes, e a Bíblia nos diz que somos sacerdotes da realeza divina. Ordenação significa que temos trabalhar para Deus para sempre ou até o fim das nossas vidas. Até ao fim das nossas vidas, a nossa tarefa é servir a Deus. Não é aquilo de que vai receber um mandato de 5 anos para servir a Deus. Depois de aqueles 5 anos, você já está cansado ou já pode reformar. Não há reforma no serviço de Deus. Arão serviu até a morte e Eleazar serviu até a morte, e isso mostra que não é possível, não há reforma quando trata-se de servir a Deus. E não há espaço para desistência, não há espaço para demissão. Quer dizer, não há como demitir-se deste ofício. Uma vez ordenado, somos servos de Deus até o fim das nossas vidas. Êxodo 28, versículo 41 diz: E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Aqui podemos notar que os sacerdotes foram ungidos, consagrados e santificados. Que eles estão a servir a Deus perpetuamente, eles precisam ser consagrados. Porque vai entrar neste ofício vitalício, eles precisam ser bem examinados, precisam ser bem aprovados. A pessoa que vai administrar esta consagração deve ter uma certeza plena de que são pessoas certas para este ofício e que são capazes de manter esta consagração, devoção e santidade diante de Deus. É de falar de alguns destes. Primeiro, há de ver que há regras concernentes a tipo de mulher que eles precisam casar. Não se pode casar com qualquer tipo de mulher. Vamos olhar para Levíticos 21, versículo 7 a 8. Diz que não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois os sacerdotes santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. A Bíblia deixa instruções claras, restrições concernentes ao tipo de mulher que aquele que é sacerdote deve se casar. Se você é sacerdote, não pode se casar com estes tipos de mulher.
primeira mulher restringida é a prostituta. A palavra hebraica é zané, ou pode ler-se janá. A prostituta é uma mulher que dorme com homens por benefícios materiais, muitas das vezes dinheiro. Ela vende os seus corpos para ganhar a vida. Hoje em dia refere-se a prostitutas. A segunda mulher é a mulher profanada. A palavra hebraica é halal. Significa pura ou contaminada. A mulher profana ou contaminada não vende o seu corpo por bens materiais. É diferente da prostituta. Estes são tipos de mulheres que dormem com outros homens apenas para satisfazer-se. São pessoas que se relacionam com certos homens sem que tenham passado pelo casamento. Ela entra no relacionamento sexual ilegalmente. O terceiro grupo é o grupo de mulheres divorciadas. A palavra hebraica para isto é garash. Quando chegamos aqui a mulher divorciada, algumas perguntas sobem na nossa cabeça. Afinal, qual é o problema com a mulher divorciada? De acordo com a cultura judaica, a mulher divorciada pensa na Maria, a mãe de Jesus. Quando José percebeu que a Maria estava grávida, mas não tinha se deitado com ela, não queria deixá-la, em outras palavras, divorciar-se dela. Então, a etimologia do divórcio para os judeus era de que, se esta fora divorciada, é porque cometeu adultério enquanto estiver no lar. A verdadeira definição de divórcio não se aplica bem nos dias de hoje, porque hoje se divorciam com qualquer causa. Mas lá, essa era a etimologia da palavra divórcio. Naqueles tempos, divórcio era permitido se a mulher for encontrada e for achada que cometer adultério. A mulher divorciada aqui não significa aquela que foi ao lar e não deu certo e não conseguiram manter o casamento junto com o marido, mas sim aquela que adulterou no casamento. E o último grupo é o grupo das viúvas. A palavra viúva em hebraico é almana. Estes são grupos ou 4 grupos de mulheres que o sacerdote não é permitido a casá-las. A questão agora é como podemos entender isso e como podemos aplicar isso às nossas vidas atualmente. Casamento é ter uma esposa em que juntos irão estar até o fim da vida de qualquer um de vocês. Casamento é algo que pode mudar as nossas vidas totalmente. Podemos ver isto acontecer na história da Bíblia. Quando a Jezabel casou-se com o rei Acabe, a vida inteira do rei Acabe mudou completamente, e não apenas a vida do rei Acabe, a vida de toda a nação fora grandemente influenciada. O casamento é algo que pode transformar completamente as nossas vidas. Então, essas restrições são dadas para manter a linhagem pura o possível. Já mencionei anteriormente os sacerdotes. Tarefas sacerdotais são herdadas através desta linhagem, através deste sangue puro. Se Arão foi escolhido sacerdote, todos os filhos de Arão serão sacerdotes. Se por acaso este casamento for feito de uma forma errada, toda a linhagem será afetada. Imagina se tem água limpa e alguém colocar apenas uma gota de sujidade. Toda a água será afetada. Da mesma forma, Deus está a dizer, se for para me servir, eu quero que a linhagem seja pura e o sangue puro. Tão possível que seja. Isto não é apenas para Arão
Isto não é apenas para Arão e seus filhos, porque nós também somos aqueles que recebemos a ordenação física e espiritual. Deus quer que nos distanciemos das coisas que podem nos corromper e podem nos contaminar completamente. Olha ao teu redor ou na sua vida. Quais são as coisas que podem te afetar completamente? Quais são essas coisas que podem te profanar, te contaminar? E Deus está a dizer: abandona essas coisas, fuja dessas coisas, esteja longe dessas coisas. Não permita com que tenham lugar na sua vida. Deus disse a Adão: não coma da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque poderia lhe mudar completamente. Apenas uma coisa poderia mudar aquilo que Adão era completamente. Por isso que Deus disse: toma cuidado, não coma dela. Quando ele desobedeceu e comeu, o que aconteceu? Ele mudou completamente. Ele foi corrompido completamente. Ele se contaminou. Deus está a dizer: se vocês precisam continuar como meus sacerdotes, pessoas consagradas para mim, que podem vos mudar completamente, podem vos corromper completamente e podem vos contaminar. Agora não estou falando de casamento, não estou falando de mulheres. Isto se aplica a vários aspectos do nosso comportamento. Deus está a dizer: se essa coisa pode te contaminar, fuja dela. De um certo comportamento se pode te contaminar. Não coloque isso no seu coração. Essa era a primeira coisa, a consagração em que o sacerdote deveria passar por ele. Amados irmãos e irmãs, também temos que estar em alerta nas coisas que estão neste mundo que possam nos contaminar e nos corromper. Deveríamos estar em alerta se descobrirmos que essas são as coisas e não deveríamos dar os nossos ouvidos nem entregar o nosso coração a ela. E também não deveríamos nos entregar a essas coisas. E esta é a primeira coisa. A segunda é o ritual de purificação. Isso encontramos em Números capítulo 19, versículo 11 a 13. Diz: aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no sétimo dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no sétimo dia não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda estará nela. Isto diz que o sacerdote que tocar nas coisas impuras será contaminado. E um exemplo desta contaminação ou impureza é o cadáver. O sacerdote impuro não pode servir no templo. Pessoas, mesmo que sejam ordenadas, mas impuras, não podem servir no templo. Por isso, Deus diz que deve ser cuidadoso com estas coisas. Por isso, vemos a partir das escrituras que os sacerdotes não eram permitidos ir aos funerais. Eles não eram permitidos tocar nem comer naquele salão onde estão a comer as pessoas que foram enterrar as pessoas. Então não poderiam entrar no lugar do funeral. Então, se adquirir o livro 6 da série da história da redenção, vai encontrar as descrições de todas essas restrições. Em resumo, o sacerdote não poderia participar em funerais. Hoje em dia, são os pastores e os diáconos que devem se dar assistência em realizar o funeral. Por isso que essa passagem de Números capítulo 19, 11 a 13, não é aplicável fisicamente para nós hoje. Porque nesse caso, até os crentes não poderiam entrar em casa dos outros crentes que tenham falecimento. Acho que isso não deveria ser globalmente. Talvez aqueles que estão a seguir essas regras deveriam dizer que as pessoas não podem ir fazer
funeral em caso das pessoas que não são cristãos. Mas eu creio que isso não se aplica na esfera física, são coisas espirituais. Trazendo isto para hoje, significava que o sacerdote tocar o cadáver ou o morto significa tocar o pecado. Então já não significa tocar o cadáver de pessoa morta, significa o crente se envolver em atos pecaminosos. Ainda que nos removemos, nos separamos do pecado, há certas ocasiões que somos tentados a pecar, somos atraídos a pecar. Ainda que nos separamos desse ato pecaminoso, há tempos em que nos deparamos ou caímos nas tentações e pecamos. No caso disto acontecer, Deus providencia um meio de purificação. E diz que é a água de purificação. Olhar para Números capítulo 19, versículo 2, diz: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Então, se por um descuido o sacerdote cair neste pecado, Deus providencia um meio de purificação. Ele diz que traga uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, como oferta pelo pecado ou oferta queimada, que será queimada sobre o altar. É bem descrita no livro 6 da série da história da redenção. É bom adquirir este livro para que possa se informar bem. Mesmo que não possa explicar em todos os detalhes, creio que sabe o que significa essa novilha vermelha perfeita sem nenhuma mancha. Isto nos lembra do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, aquele que foi sacrificado pelos nossos pecados. Esta é a sombra de Jesus Cristo que se sacrificou para nos redimir. Isso significa que na nossa vida cotidiana temos que nos purificar pelo sangue de Jesus Cristo, para que possa servir no templo, para que possa servir a Deus. Quando falamos do templo de Deus, não pense nas estruturas apenas, não pense nos edifícios apenas. É certo que aqueles são templos do Senhor, mas a Escritura principalmente fala dos nossos corpos. Então não tem nada a ver com o lugar de adoração nos domingos ou nos dias estabelecidos para o culto. Isto é a questão de vida cotidiana do crente. Durante a nossa vida cotidiana, como é que podemos agir ou nos comportar como verdadeiros sacerdotes? Como podemos agir como pessoas ordenadas? Porque vai se encontrar com esses momentos de traição ou de pecado. Deus diz que através deste novilho vermelho perfeito, você pode ser purificado. Você precisa se purificar. De outro modo, não tem como vir me servir. E eu já falei que esse novilho perfeito prefigura ao Senhor Jesus Cristo, aquele que veio nos salvar. Não é apenas para o domingo, em todo momento que o Espírito Santo nos convencer de um certo pecado, temos que nos levantar e pedir perdão. Devemos aceitar a lavagem do sangue de Jesus em todos os momentos e resistirmos às tentações através do sangue de Jesus. É assim que podemos nos manter como pessoas ordenadas e sacerdotes, servimos ao nosso Deus continuamente. Temos que saber que temos a oração que precisamos usar contra estas tentações e ciladas. E nos encontramos neste tipo de situação, vamos nos ajoelhar, vamos diante do trono da graça, vamos diante do nosso Pai Celestial, vamos confessar os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas e aceitar com que tudo isso seja lavado através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E assim conseguiremos nos manter como sacerdote de Deus em todo momento, até o fim. Por último, quero tocar
o assunto das comidas. Olhar para Neemias capítulo 7, versículo 65, o governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Então, o tipo de comida que o sacerdote deve comer é chamado de Kadeshe Hakodashi, em hebraico. Kadeshe Hakodashi. Pode notar nessas palavras, Kadash é repetida quase 2 vezes. Kadash Hakodashi significa aquilo que é santo ou mais santo. E como é usado 2 vezes, significa santo dos santos. Isso significa santíssimo. Será que achas que estamos a falar dos lugares do tabernáculo? O lugar santo, o lugar santo dos santos, o lugar santo, o lugar santíssimo. Não, não, não. Estamos a falar de comidas. A comida que é permitida que se alimente dele o sacerdote. A própria comida é chamada de comida santíssima. Esta comida é chamada de Santo dos Santos. O sacerdote deveria comer e consumir a comida santíssima. Santo dos Santos não significa que o pastor deve se alimentar da melhor comida possível. Não é isto que isto significa. Significa que a comida que se alimenta dele o sacerdote, chamada comida santíssima. E Deus explica os casos em que a comida santíssima não pode ser consumida. O que isso quer dizer? Quer dizer, independentemente da comida que temos, ao comer ou ao beber, devemos fazer isso para a glória de Deus. Significa que a comida ou os líquidos são santificados antes de ser consumidos. E este é o tipo de vida que as pessoas ordenadas de Deus devem conduzir. O meu ponto principal é que a vida consagrada a Deus não é algo do domingo ou do encontro de oração na igreja. É a vida própria do crente no dia a dia, em todos os seus afazeres. Não é uma coisa que acontece uma vez durante 7 dias. Não é algo que acontece no templo ou na igreja. É algo que deve acontecer em todo lugar onde se encontrar. Seja sua casa, posto de trabalho, ou independentemente do lugar, mesmo nos negócios. Deve saber que, mesmo ao acordar, ao despertar da sua cama, você é sacerdócio do Senhor. Devemos conduzir uma vida de santidade, uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de separação com o mundo e uma vida apegada ao Deus Altíssimo. Isso sim é a purificação com o sangue de Jesus em cada momento em que nos encontramos. Isto significa conduzir uma vida mais santíssima, ou uma vida santíssima em cada dia da nossa vida, cada minuto, cada segundo da nossa vida. Quer dizer, não há tempo em que nós saímos do Espírito, sempre caminhamos no Espírito. Quando fazemos, devemos fazer apenas e somente para a glória do Senhor. Quando vai ao trabalho, faz isso para a glória do Senhor. Quando come, quando se encontra com amigos, quando fazemos exercícios físicos, quando limpamos a nossa casa, quando estiver a conduzir, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Quando estivermos a fazer isso, Deus vai reconhecer que nós estamos a consumir o santo dos santos. Como eu lhes expliquei e lhes ordenei. Isso não termina apenas nas comidas. Por exemplo, se nós estivermos a comer, a nos exercitar, a fazer aquela atividade para apenas o nosso próprio benefício, a nossa própria glória, isso está claro que não é para a glória de Deus. Nós estamos nos contaminando.
estamos nos comprometendo com a nossa santidade. E assim nós estamos a consumir o santo dos santos. Muitas das vezes nós pensamos que ao fazer as coisas bem na igreja, estamos cumprindo com aquilo que são as nossas tarefas sacerdotais. Deus está a dizer que não está buscando em nós uma pessoa que seja apenas boa ou comportada quando está na igreja, nos dias de cultos ou nas reuniões de domingo. Alguém que é boa pessoa, alguém que conduz a vida de santidade em toda a sua vida ou esfera da vida. Amados, vamos ser sacerdotes, vamos ser homens e mulheres de santidade diante do nosso Deus. E assim podemos o servir e ser o seu sacerdócio real. Acerca das comidas encontramos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. A conclusão é: como é que podemos nos purificar ou sermos purificados? É claro que é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar para Levítico capítulo 22, versículo 6, que diz: quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde, não comerá das ofertas sagradas sem primeiro banhar seu corpo em água. Aqueles que tocar nas coisas impuras serão impuras a menos que eles sejam banhados na água da purificação. Se nos lavarmos na água, Deus diz: agora você está purificado. Você agora é santo de novo. Grande questão é: qual é então esta água? Então vamos olhar para Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. Podemos ler junto. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. De acordo com esta passagem, afinal, qual é a água que nos purifica? Se lermos esta passagem com atenção, vamos estar claro que a água a que se refere aqui é a própria palavra de Deus, nada mais e nada menos. Então, como é que podemos nos purificar? Como é que podemos ser puros de novo? Como é que podemos nos santificar? Como é que podemos estar prontos para servir a Deus? Deus responde: é através da genuína palavra de Deus. Amados irmãos em Cristo, eu creio que nós somos os mais abençoados porque temos esta palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. E usando a ajuda nos disponibilizada pelas séries da história da redenção, junto com a inspiração do Espírito Santo, podemos entender mais claramente a palavra de Deus. Podemos entender mais claramente, quando digo a palavra de Deus, me refiro às Sagradas Escrituras, que muitas das vezes referimos-nos a elas como a Bíblia. Por entender a palavra de Deus, estou certo que eu e você estamos sendo purificados e aprontados para servir. Estamos sendo equipados para levantarmos e parar diante de Deus como obreiros aprovados, quer dizer, pessoas bem equipadas, aprontadas para fazer todo tipo de obra que lhes for incumbida. Se estiver em tempos difíceis ou achar que de alguma forma está sujo, se você estiver rodeada com todas essas dificuldades, purifique-se. E se sentir que és indigno para servir, lembra-se que há uma chance de se levantar e ser purificada, assim como ser santificado através da palavra de Deus. Salmos capítulo 119, versículo 9, fala
a mesma coisa. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Amados irmãos e irmãs, o meu ponto principal aqui chega ao seu auge. Vamos guardar a sua palavra. Vamos seguir a sua palavra. Vamos obedecer a sua palavra. E vamos deixar com que se torne guia nas nossas vidas cotidianas, que se torne o guia no nosso coração, para que a minha vida e a sua possam ser santificados, purificados, para que sejamos reconhecidos como o verdadeiro sacerdócio e conseguem servir adequadamente, assim cumprindo aquilo que são os seus planos e a sua vontade nesta terra. Amém.